Muito boa tarde a você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Eu sou o Padre Edson e tenho a alegria de vos comunicar que em todas as tardes de sábado, às 15h30, nós temos um encontro marcado. Este é o nosso programa Vocação Start. Vamos juntos fazê-lo acontecer. E eu te convido a permanecer conosco até o final do programa. Mas você sabe o que significa a palavra vocação? Acho que vocação é destino, vida, Deus. É um chamado de Deus, aquilo que Deus tem pra gente, o que Ele quer pra nossa vida. É um chamado, né? É um chamado que Deus faz para nós e Ele espera o nosso sim, né? Ele faz esse chamado pra gente e espera que a gente, com amor, dê o nosso Deus sim pra seguir aquele que Ele sonhou pra gente um dia, né? A vocação é um propósito de Deus que acerca da nossa vida, que dá sentido e de fato nos leva à verdadeira felicidade, que rima até com santidade. Vocação é tudo, é o sentido da vida, fazer a vontade de Deus, é isso. Vocação significa um chamado, uma escolha daquele Deus que chama e que nós correspondemos a esse chamado de amor. Vocação, entrega de vida. Mas é ser feliz, tá falando verdade? Oi, gente. Vocação é ser feliz, porque o Padre Jonas diz que só é feliz quem realiza a própria vocação. Então é uma entrega de felicidade. Vocação é um chamado de amor, vocação é um desafio que nós somos convidados a responder. Vocação é felicidade, vocação é realização. E eu sou muito feliz vivendo a minha vocação, que meu pai, fundador, me ensinou. É feliz quem realiza a sua vocação. Vocação é ser feliz. Vocação é um chamado, é uma missão, somos todos vocacionados a sermos santos. Vocação. Mentira. Gente, vocação significa acolher e corresponder o chamado que Deus te faz. Se Deus te chama a algo, não tenha medo de corresponder aonde quer que Ele te chama para estar, para servir. Não tenha medo, tenha coragem de dizer sim ao Senhor. Vocação é um chamado de Deus para a sua vida, uma coisa que você vai fazer a sua vida inteira. Pode ser matrimônio, pode ser sacerdócio. Vocação é chamado, focare, então é entregar a vida, é desafio, é loucura, é tudo isso junto, tá certo? Então, seguindo o projeto de Deus, isso, pra mim, é vocação. Você viu aí vários significados da palavra vocação. Vocação vem do latim vocatio e significa chamado, ou do verbo vocare, que é o verbo chamar. E aí, você se identificou com algum desses significados? E já que estamos falando de vocação, hoje nós vamos falar de maneira muito particular dos ministros ordenados, que são os bispos, os padres e os diáconos. Mas de maneira muito específica, nesse dia falaremos da vida sacerdotal. Então já teremos um convidado que vai partilhar como aconteceu essa experiência do chamado na vida dele. Mas aí surge uma dúvida para aqueles que estão se preparando para se tornarem padres no Carisma Canção Nova. Como é o dia a dia na vida de um seminarista aqui na comunidade Canção Nova? É o que vamos ver agora.
O Padre Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, escreveu este livro, Vocação, um desafio de amor. É um desafio de amor porque todas as vezes que correspondemos à iniciativa divina, a nosso respeito, neste mundo, nós nos tornamos aquilo que fomos criados para ser. E é aí que está a nossa plena realização, sempre na vontade de Deus. Mas agora vamos escutar um pouco o que o Padre Jonas Abib tem a nos dizer. As pessoas não sabem o que falar a respeito de vocação, a santidade, se passa assim por cima, somente se menciona e se vai para as outras vocações e muitas vezes se frisa muito a vocação, a vida religiosa, a vida sacerdotal, ser religioso, ser religiosa, ser padre. Mas o Senhor quer que nós olhemos de frente a primeira vocação e a vocação de todos. Todos somos chamados a essa primeira vocação que é a santidade. Como diz Pedro, como já está no Antigo Testamento, sereis santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Sereis santos. Essa é a primeira vocação, e essa vocação para todos. Gente, como nós deixamos de lado a primeira coisa, como nós deixamos de lado, como nós nos esquecemos, como nós passamos batido por cima da primeira vocação, da vocação para todos, e preciso dizer para cada um de vocês, até se possível olhando nos olhos, você é chamado à santidade, você é chamada à santidade, e muita gente fica até assustado pensando nisso. Muita gente acha, não, mas isso não é para mim, mas eu estou dizendo, é para você. Eu venho até bem pertinho para que você saiba mesmo, para que fique bem gravado na sua mente e no seu coração e também na retina dos seus olhos. A sua primeira vocação, o seu primeiro chamado, você é chamado à santidade. Você é chamado por Deus para ser santo. E é claro, quando Deus dá uma vocação, Deus dá todos os meios. Dúvidas, medos, indecisões, tudo isso é parte do processo. Mas quando você responde ao seu chamado, você se torna plenamente você. Foi isso o que aconteceu com o Padre Alex. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, fique aí que já já voltamos. Estamos de volta e eu estou aqui com o Padre Alex, está na comunidade Canção Nova já há 19 anos. Atualmente ele é reitor do seminário Canção Nova, onde os seminaristas são preparados para se tornarem padres para a igreja neste carisma, o carisma Canção Nova. Mas todos nós estamos curiosos para saber o seguinte: Padre Alex, quando foi que o senhor entendeu que a sua vocação era ser padre? Beleza, Padre Edson. Então, eu não participei assim de igreja ativamente desde pequenininho. Então já fui ali na adolescência e fiz minha experiência com Deus e queria ser jogador de futebol e queria realmente servir a Deus assim. Mas foi especificamente no encontro de evangelização da Canção Nova lá em Natal. Eu já tinha aí 16 para 17 anos, eu tinha 17 anos e no encontro, numa experiência de oração, de animação, ali eu fiz essa experiência de, olhando nos olhos de uma senhora, perceber um povo que necessitava que outras pessoas se doassem por ele, por este povo, no sacerdócio. Então ali foi realmente uma marca de Deus no meu coração. Eu tinha uma disposição de fazer o que Deus quisesse, embora quisesse casar. Porém, nessa experiência, realmente ali foi o marco
da minha vocação. E o interessante dessa pergunta que é quando ele entendeu que a vocação dele era ser padre, porque no coração de Deus, Deus já o queria padre desde sempre, mas tem um momento na nossa história, né, que a nossa vida é feita de história, e dentro da história nós temos um marco ali, que é este marco de quando nós compreendemos, nossa, Deus está me chamando. Então ali o senhor entendeu que Deus queria que o senhor fosse padre, não é isso? Mas eu fiquei curioso, essa experiência também foi a experiência que o senhor teve de encontro pessoal com Jesus, de batismo no Espírito Santo? Foi simultâneo ou foram momentos separados? Um pouquinho depois, foi cerca, eu acho que de um ano e meio depois. Certo. Né, como falei aqui, meu desejo realmente era jogar futebol, né? Minha família, meus irmãos, meu irmão que se profissionalizou e tudo, e fiz meu encontro com Deus e queria ser, de fato, um homem de Deus que jogava futebol. Então, na época, assim, né, a gente tinha ali o jogador brasileiro, né, o Kaká, que era uma referência, assim, de um ótimo profissional e um homem de Deus. Então, eu falei, não, é isso que eu quero ser, né? Sim. Mas aí no homem de Deus que joga futebol. Ô padre, mas em algum momento o senhor percebe assim, nós estamos falando de um chamado divino, né, que é o sacerdócio. Então hoje nós falamos dos ministérios ordenados. Então, dentro dos ministérios ordenados tem os bispos, os padres, que é o caso do padre Alex, e também os diáconos. Então é um chamado divino, né, um chamado sobrenatural. Mas talvez tenha alguém que nos acompanha agora, né, que está ali encantado com a vida do futebol. Tem rivalidade entre um chamado e o outro? O senhor entende assim? O senhor não viu isso? Não. Tanto que até algumas pessoas às vezes pensam assim, se foi muito difícil fazer essa mudança. Sim. Não, foi de fato ter encontrado o lugar, a vontade de Deus para mim. Antes eu achava que seria, não, eu vou ser de Deus jogando futebol. Eu sempre quis, na verdade, minha vida. E digamos assim, é porque no meu caso era outra coisa. Mas se Deus quisesse de outra forma, provavelmente teria seguido aí. E quantas pessoas, de fato, podem ser um testemunho de vida, falando especificamente do jogador de futebol, né? Um exemplo para a juventude, né? De trabalho, de realização, de solidariedade, porque muitos que têm consciência, né, da sua missão ali, conseguem contribuir, seja para o sentido de vida de outras pessoas, como também até materialmente, né, com tantas pessoas que têm necessidades. Isso é muito legal, porque nesse programa nós vamos falar de vocação nos diversos aspectos. Tradicionalmente, a igreja fala dos estados de vida assim, de três formas, né? Primeiro, o estado clerical, e aí estão inseridos também os padres, bispos, os diáconos, como eu falei. A segunda é a vida consagrada, então o estado de vida consagrada, então geralmente os religiosos, as pessoas que fizeram alguma consagração de vida. E o terceiro ponto, a vida leiga, laical. E aqui dentro entram as profissões, aqui o padre até diz, né, dos jogadores de futebol. Então isso significa que o padre é plenamente feliz realizando a vocação dele, porque ele entendeu um chamado divino. Mas você que está aí, que nos acompanha, que sente que a sua vocação é ser jogador de futebol, também você vai se realizar, né, neste contexto em que você está. Receba! Pra fora. Mas, padre, eu gostaria de perguntar para o senhor também, aqui em todo esse contexto que nós estamos, se neste processo, em algum momento, o senhor se sentiu indeciso, teve dúvida, o senhor sentiu medo, e como foi essa experiência? Sim. Eu senti medo em relação na circunstância que eu vivia, como que eu ia fazer, então, para ser padre. Porque eu senti o chamado e não sabia como é que era a estrutura de seminário, não sabia como é que acontecia todo o processo. Medo, mas talvez assim de pessoas, como é que seria isso? Mas assim, em relação a, sei lá, tentar voltar atrás, eu ficar, isso não é para mim, não, acho que não foi, essa não foi tanta experiência, foi vencer obstáculos. Certo, vencer obstáculos. E nesse contexto, padre, da vocação sacerdotal, uma vez que o senhor é reitor, né, de seminário, para aqueles que nos acompanham agora, que sentem esse chamado a ser padre, qual a dica, assim, o que o senhor tem a dizer para eles que eles perseverem
vençam os medos, as dúvidas, as dificuldades, talvez ele sinta que as portas não estão se abrindo para mim. O que ele precisa fazer para se manter neste chamado que ele sentiu que Deus fez para ele? Sim. Então eu diria essa frase que Jesus disse tantas vezes, né? Não tenhais medo. Ou até mesmo se tiver medo, tenha coragem. Porque às vezes a coragem é ir com medo mesmo, né? Superar. Então, porque assim, a gente percebe às vezes muitos rapazes, né, falando do sacerdócio, que sentem o chamado, mas pensam, mas será que eu? Às vezes sou do interior, nem sei falar direito, sou tímido. Ou às vezes até os próprios pecados. Os próprios pecados, isso mesmo. Isso não é para mim, minha família toda foi esta profissão, como é que eu agora? Não, eu acho que a questão é tentar saber o que eu percebo na oração, realmente, o que Deus pede de mim. Então, depois a gente vai buscar, né, procurar pessoas idôneas. Nas nossas dioceses, comunidades, temos sempre ali como é que a gente diz, um setor de discernimento vocacional, né? Então, são pessoas que estão ali justamente para trabalhar, para ajudar, fazer com que a gente encontre o nosso caminho. Mais do que, porque às vezes a pessoa já pensa, olha, eu vou em tal lugar e é tudo ou nada. E não é assim. Às vezes você vai num caminho, a gente lembrando, por exemplo, Santo Antônio, né? Sim. Entrou lá para os agostinianos, mas depois no meio do caminho percebeu que era outro caminho. Então, às vezes a gente vai aqui e ali nós fomos ajudados, descobrimos que é outro lugar, ou é ali mesmo. Mas o importante é dar passos, porque no caminho realmente Nosso Senhor vai se revelando a nós. Ô padre, e como lidar assim com a família? Porque às vezes, né, a família é favorável, algumas famílias às vezes criam resistência, isso aconteceu com o Senhor, e aqueles que nos acompanham, como podem lidar, né? O envolvimento da família também. Ou às vezes em algumas questões também se trata de fazer a vontade da família. Minha mãe queria que eu fosse padre, minha avó também deseja que eu seja padre, mas talvez não seja o desejo da pessoa. Então são muitos conflitos quando falamos de família também, né? Às vezes de querer que seja padre, às vezes de não querer que seja padre, e às vezes não é a vontade da pessoa, mas é a vontade da família. Como que o senhor vê isso? Vejo que na transfiguração, Nosso Senhor se revela ali aos seus discípulos, sua identidade, e Deus fala através da nuvem. Esse é o meu filho amado, escutai-o. Acho que essa é a coisa mais importante, a gente escutar a voz de Deus, que pode ser, vamos dizer, na mesma direção do que o pai e a mãe já indicaram, queria que você fosse padre. Pode ser. Mas às vezes pode não ser. Às vezes a família pode querer uma coisa. No meu caso, nossa, meu pai queria muito, meus irmãos, amigos também, que fosse esse caminho de ser jogador de futebol, né? Mas eu percebi, Deus falou no meu coração ali. E quando Ele fala, é como ali Maria Madalena que escuta, né? Diz Maria, ela já entende que foi Ele. É claro que depois pessoas, né? No seminário, na Canção Nova, vão também nos ajudando a entender melhor a profundidade dessa palavra e identificá-la. Então convido você que nos acompanha a rezar conosco. Então eu peço neste dia que nos reunimos para falar, refletir um pouco sobre a vocação sacerdotal, que aqueles que nos acompanham, que se sentem chamados, sintam o toque da graça de Deus. Senhor Deus, assim como o Senhor agiu na vida do Padre Alex, assim como o Senhor age na vida de tantos aqui na comunidade Canção Nova, ali no seminário da comunidade Canção Nova também, eu peço que a sua graça alcance este coração que está indeciso. Você tem certeza que o Senhor te chamou, mas você está indeciso. Dê o passo, caminhe. O Senhor diz, vem, vem. E nós queremos obedecer, Senhor Deus. Aqui estamos porque um dia obedecemos a sua voz, um dia obedecemos e seguimos o seu chamado e também queremos rezar para que cada um dos seus filhos sejam alcançados. Assim, Senhor Deus, como este exemplo que aqui está, o Padre Alex, também aqueles que se sentem chamados neste dia recebam o toque da sua graça. Eu peço que o Padre Alex também, na autoridade que ele tem, de reitor aqui na comunidade Canção Nova, mas eu penso que isso se estende também a tantos que serão
alcançados nesta hora em que rezamos, em que nos colocamos diante de Deus. Eu peço que o Padre Alex também contribua nesta oração, também incentivando para que a graça do Espírito alcance estes corações que estão preparados para a graça de Deus, e depois também o Padre nos dará a bênção. Então quero pedir, seguindo a voz de Jesus, pedir a sua bênção. Ele que na tempestade, no meio da tempestade, disse: vem. E também disse: não tenhas medo. Por que duvidaste? Não, Senhor, nós pedimos a graça de não duvidarmos, mas de darmos passos. Até mesmo aqueles, Senhor, que sentem tantas dificuldades, como a tempestade, como o vento, como São Pedro sentiu o vento e teve medo. Senhor, dá-lhes a graça, a coragem, infundir o Teu Espírito Santo, para que respondam à Tua voz. Pedimos a Tua bênção sobre cada um destes que aqui acompanham, que possam viver as suas vocações, quaisquer que sejam, mas aqueles também que desejam entregar a vida no ministério ordenado, possam, Senhor, ser agraciados nesta hora. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Alex. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Então, hoje falamos sobre os ministérios ordenados, mas no próximo sábado temos um próximo encontro às 15h30. Você é sempre o nosso convidado. Fica com Deus. Deus abençoe. Abençoe.